pra gravar aqui. Aqui, ó. Se tiver aceleração, vai ser segunda lei. E a segunda lei, a gente pode escrever ela como força resultante igual a massa vezes a aceleração. A massa, como é um próton, ele dá lá no início. Massa do elétron, massa do próton. Ele dá bem no iniciozinho da prova. Vou pegar aqui. É 1,7. Eu acho que é 6, hein? 1,6. Eu tô pegando da prova. Tu tá pegando a carga ou a massa? Eu tô pegando a massa. Ah, desculpa. 10 a 27 quilogramas. Aí sim, a carga, aí vai ser positivo porque é próton, 1,6 vezes 10 dá menos 19 coulombs. Isso. Daí o lado esquerdo fica a massa vezes a aceleração. Aqui é vetorial, né? E aqui fica a carga vezes... Quem vem primeiro? A velocidade, né? Isso. V, vetorial B. Isso? Isso. Uhum. Esse é vetor e esse é vetor. Aí a massa, 1,7 vezes 10 na menos 27, vezes a aceleração que ele deu ali, que é 2 vezes 10 na 13 em x. A carga Q, 1,6 vezes 10 na menos 19. E aí esse produto vetorial aqui tem que montar, que é o nosso IJK, né? O I... o J, o laranjinha é o K. Aí a gente coloca o da velocidade, em X é 0, em Y é 0 e em K é 10 na 7. 1 vezes 10 na 7, 10 na 7. E o B não sabemos. Então, incógnitas, BX, BY e BZ. Aqui que eu acho que tu estava com dúvida, né? Por que ficava assim? Porque a gente não sabe os valores, então é x, y e z. Ou A, B e C, enfim. Põe qualquer valor. Eu botei B porque é o campo magnético, daí pra gente poder saber. Campo magnético em X, BX. Campo magnético em Y, BY. Campo magnético em Z, BZ. Até hoje eu choro por causa dessa questão na prova. Por quê? Tão bonitinha. Porque ele pedia campo magnético e elétrico. E eu só considerei o magnético na força resultante. Aí eu fiz a massa vezes a aceleração igual ao magnético. Não igual ao magnético mais elétrico. Na força daí, não no campo, né? Na força resultante. Caiu essa mesma questão. Só que ele acrescentou o campo elétrico. Ele pediu o campo elétrico. Isso. É que tem uma outra que eu acho que a gente fez que era assim. Acho que era mais parecida até. Teve que fazer matriz também. Faz sentido. Ô, professora, teu resultado ali deu 10 a sétima? É que 1 vezes 10 na 7, né? Daí eu só botei o 10 na 7 por questão de espaço. Pra matriz ficar bonitinha. Cadê 1 vezes 10 a sétima, gente? Aqui. Ah, é. Ai, desculpa. Mas eu comi o 1 porque é 1, né? Se tivesse sim, 2, aí eu era obrigada a colocar, né? Mas é que daí ia tirar minha matriz do lugar.
Eu já não gosto muito de matriz, né? E aí, se tirar do lugar, aí já viu. Aqui deu quase tudo zero. Ficou só... Aí aqui, ó. Na hora que a gente vai botar a resposta, ó. Fica bx vezes 10 na 7 na direção j. Assim fica mais fácil de fazer do que daquele jeitinho que tava lá. Só que daí, pra dar certo, a gente troca esse x aqui, ó, pelo i. Entendeu? Aí fica mais fácil de entender. Foi isso que me confundiu também, X com Y, com... Eu E imaginei. outra coisa, na prova a gente não pode fazer coloridinho assim, sabe? Nem no rascunho. E isso ajuda pra caramba. Eu me embolo nos setas e fico troço muito garranchado, meu. Aí eu me perco. Deixa eu... BY 10 na 7 na I. Aí aqui que tu me perguntou, ó, por que ele trocou a ordem? Porque a gente escreve IJK, né? E a nossa resposta ela ficou invertida, ficou J e o I. O resto vai dar zero aqui. Eu quando eu tava dando Física 1, principalmente no início, eu incentivava bastante os alunos a fazerem colorido e a usar sempre o mesmo padrão de cor. Daí acho que eu comentei com vocês até que teve um aluno que ele pegou azul, vermelho e preto, né? Pra fazer o I, o J e o K. E aí ele fez a prova inteira usando o padrão I, J, K. Gente, pensa numa delícia pra corrigir aquela prova. Você via por cor, assim, o que ele tinha feito. Maravilhoso. Outra coisa que eu me embolo é tipo BX com Y e BY com X. É porque... Esse resultado aí eu achei confuso pra caramba, mas depois eu entendi. Mas no começo, quando eu vi o que o chat fez, eu não entendi, não. Sim, porque é que, na verdade, o problema nem foi o chat, é porque o próprio exercício, em vez de usar IJK, usou versor de X, versor de Z, né? Mas aí, o que eu te dou de sugestão se cair isso na prova? Escreve um I aqui na aceleração, escreve K aqui na velocidade e depois... Vocês podem usar lápis? Ou tem que ser de caneta e não pode usar lápis? No rascunho pode usar caneta e lápis. Na prova, só caneta. Então, pega o lapisinho, coloca um I, coloca um K, faz a prova, faz aqui o exercício, depois onde está o I, você escreve o X, passa a caneta. Onde está o... Entendeu? Aí, na hora de passar ali, né, faz as coisas e daí depois passa do jeitinho que tá no exercício, que daí não se perde. Aí aqui, ó, vou arrumar igual ele arruma para colocar lá na resposta, ó. Então, isso aqui a gente abre menos BY vezes 10 na 7 em I, mais BX vezes 10 na 7 J. E aí fecha, né? Só que qual que é o problema aqui? No lado esquerdo da igualdade, eu só tenho I, não tenho J. Não tem a parte J, né, da coisa. Então, se a gente fosse escrever ela completinha, ela ficaria assim, ó. 1,7 vezes 10 na menos 27, vezes 2 vezes 10 na 13, aquele 13 ficou emboladinho lá em cima, mas é um 13. Tudo isso daqui na I. Igual. Vou botar esse 1,6 de pretinho, porque ele tá multiplicando todo mundo. Vezes 10 na menos 19. Ah, não, pera. Eu ia fazer outra coisa. Aqui, mais 0J mais 0K. Vamos completar. Fica mais fácil de enxergar. Aí, agora sim, esse daqui multiplica todo mundo. 10 na menos 19 vezes. Aí abre.
menos BY, que é a minha incógnita, vezes 10 na 7, vezes o versor, mais BX, que é a incógnita, vezes 10 na 7, J, que é o versor, mais 0K. E aí agora compara cor com cor. Então, verde com verde, azul com azul, laranja com laranja. O verde tá tranquilo de fazer, né? 1,7 vezes 10, né? Menos 27. Vezes 2, vezes 10 na 13. E tem que ser igual a menos BY. Isso daqui que ele fez, ó. Ele separou essa parte lá no chat GPT. E aí, a gente pode cancelar os versores e descobrir quanto que vale BY. Então, BY vai valer 3,4 negativo, né, que eu passo por sinal do outro lado, vezes menos 27, com 13, com menos 7. Aqui dá 14 e dá 34. Com 13 dá 1, dá 2, menos 21. Se eu não errei a conta. Tesla, né? Que é campo magnético. Tá, aí... Agora o azul. 0J do lado de cá tem que ser igual a BX vezes 10 na 7 na J. Cancela os versores porque são iguais. 0 tem que ser igual a BX vezes 10 na 7, só sobra um valor para o BX. Que é 0. Para zerar aquilo ali, ele tem que ser 0. E aí, por último, que vou colocar só para ver o que ele fez lá para ficar bonitinho, mas precisar não precisa, né? Iguala o laranja. 0 igual a 0. Que tá tudo ok, né? Eles estão iguais. Então, quanto que vale o nosso campo magnético? Vai valer menos 3,4 vezes 10. Nem precisava ter colocado, agora que eu vi. Vezes 10 na 7. Em I. Aí só juntar os expoentes ali, que depois que eu me liguei que ia ter que colocar, né? Mas tudo bem. Não dá nada. Isso daqui já dá direção e sentido. 14. 10 a menos 14. E Tesla. Isso aqui já responde a pergunta dele de direção e de sentido. A direção é o eixo X. E o sentido é negativo. Aí se for para colocar do jeitinho que o exercício deu ali pra gente, a gente substitui aquele I ali pelo X com o versor, né? O X, versor, Tesla. Aí fica do jeito que ele deu no enunciado. Então, isso aqui é a direção. E esse negativo é o sentido. Acho que assim fica mais organizado do que tava lá. Lá tava meio jogado e... Enfim, não é coloridinho, né? Acho que assim fica melhor. Faz sentido? Sim, não, sim. Fez. Tá muito tímido esse fez aí. O que você tá pensando? Não, é cansaço mesmo, mas é isso. Então tá. Qualquer coisa eu volto. Professora, Oi. o que aconteceu mesmo com o BY 1,6? O BY foi o valor que eu encontrei.
Ah, sim. Ah, BX é 0. Isso, Código é BX é 0. 0. É. Uhum. Entendi. Fez. É que o que deixa ele confuso é que o BY tá na direção X e o BX tá na direção Y. Sim. E aí, se você colocar X versor Y versor Z versor igual ele fez no enunciado, é muita sacanagem, né? Pra não se perder. Aí, depois, deixa eu ver qual que era que você tinha perguntado. A 3, que tem os 3 fios. Mas daí não é aqueles 3 fios que faz o triângulo, né? Mas é parecido. Ah, professora, essa do triângulo acho que já é outra. É outra prova, né? É. Tá, mas é parecida com essa 3 aqui. Só que na 3 eles estão alinhados. Eles são, além de ser coplanares, são colineares. Assim. Tá, a figura mostra 3 fios A, B e C, finos, longos e paralelos. Os fios são coplanares e estão uniformemente espaçados por uma distância D. Cada fio transporta uma corrente elétrica com a intensidade e sentido de circulação indicados na figura. I2I. Alguns destes fios experimentam uma força resultante na direção menos X. Quais? Essa daqui é outra que, podendo usar cor, facilita a vida. Vamos ver. Por que ele... Formas... Fio... Queria que ele fosse pro lado, ele não vai. Aí. Agora vamos copiar. Oxi. Não, Ctrl Z. É o fio que eu quero copiar, minha filha. Isso, Ctrl C e Ctrl V. Aí vamos botar esse aqui. E vamos mudar a cor dele. Vamos pôr ele de azul. Vamos copiar mais um e vamos botar de verdinho. Cor verde. Acho que dá pra ver bem a diferença dos 3, né? Sim. Tá, então vamos começar com o roxo. O roxo, o dedão tá para baixo, porque a corrente tá para baixo. E aí o sentido do giro dele é saindo do lado direito. Então, aqui a gente vai ter isso. E entrando do lado esquerdo. Sim. O B tá assim, então ele vai estar entrando no lado direito, saindo do lado esquerdo. Então, pra cá tá entrando e do lado de cá tá assim. O verde tá pra baixo, tá igual o roxinho. Então, pra cá do fio tá assim, pra cá do fio tá assim. Isso é campo. Agora a gente consegue determinar a força. Professora, peraí, dá um pause aí, por favor. Dei. Por que o do meio tá para cima?
Desculpa, não entendi. Porque ele falou aqui. Ó. Sentido Ah, já achou? sim, nem tinha reparado. Pequeno detalhezinho. Tá, agora eu vou tentar achar a força. Então vamos lá, corrente no dedão, 4 dedos o campo e a palma da mão vai ser a direção da força. Esse caso aí é igual aquele que a gente viu outra questão outro dia, né? Que é como o Z está saindo, ali no enunciado está falando que, que o Z é positivo, que a corrente é positiva. A corrente está em Y. O Z é positivo para. Não, mas eu digo mim. para força, para o negócio da força, né? O que tem que estar saindo de Z mesmo? Não tem essa história? O Z a gente tem que saber se está saindo ou se está entrando. Para achar a força, não? Então, esse Zzinho ali, essa bolinha, o Z, estão É fazendo só o quê? É o referencial, como é que se chama? É o. Tá, mas ele é referencial para quê? Porque para achar a direção e o sentido do I não é, porque o I já tá, a gente já achou, não precisava nem olhar Não, o aquilo. I tá no Y. Exato. Mas aí para que tá então esse Y, Z e o X ali Para eu naquele. saber onde que tá X, onde tá Y, onde tá Z. No meu espaço. Ah, porque eu estou confundindo uma outra questão, que isso aí no cantinho foi para achar. Não, a gente vai usar ele para dar a resposta depois. Aham. Mas por enquanto não serve. Eu não vou te dizer que serve, não serve pra nada, porque ele serve, mas ele é tipo, ele é o meu zero, ele é onde a minha régua tá. Então, ele é tipo. Ele é tipo a minha rosa dos ventos. Se eu vou te dar uma direção e te dizer, ó, minha casa fica pro norte, eu preciso saber onde tá o norte. Entendeu? Mas. Primeiro eu vou saber onde a casa tá para depois identificar que ela tá no norte. Que é isso que eu tô fazendo nesse momento. Eu identifiquei onde estão os campos. Os campos é circular ao redor do. O campo magnético tá no plano XZ. Tá no chão, assim. Quando eu era pequena em São Paulo, acho que vocês aí na região talvez soubessem, não sei. Mas tinha um tiozinho que fazia assim, eu morria de medo dele, um repórter. Enfim, é nesse plano aqui que tá o campo magnético, tá ao redor do fio. Aí, como eu não consigo desenhar isso na folha, aí eu botei o ponto e o X, né? Pra agora achar a força. Onde que vai estar a força? Não sei, vamos procurar. Então, ó, o dedão é onde tá o movimento da corrente, né? Da carga, que é a corrente elétrica. Lembrando que essa corrente elétrica, ela é a corrente convencional, ela não é a real. Então, ela é uma corrente de cargas positivas. Então, tá tudo bem, vai dar na palma da mão. O roxinho, corrente para baixo. Aí, ó, à direita do roxinho, eu tenho o campo para cá. Então, à direita do roxinho, a palma da minha mão tá apontada no sentido positivo de X. Então, eu vou ter a força dele para cá. Esse é o F do A, né? A força tá para lá. Se eu pegar para baixo entrando... Não, pera. Assim, assim. Ah, não, fiz errado. Eu fiz com o dedão para cima. Dedão para baixo. Saindo. É assim. Tá para lá. Oxi. Volta lá, volta.
Deixa eu ver. Dedão pra baixo, pra cá. Ao contrário. Eu tinha feito o dedão pra cima. É aqui. Aí pra baixo, entrando. Isso. Aqui. Aqui sim, do lado de cá o FA tá assim. Aí eu vou fazer isso fio por fio. O B agora. O B é pra cima. E tá entrando aqui. Do lado de cá, eu tenho FB pra cima. Pra cá. FB. E esse daqui é a mesma coisa que o A. Então, a direita tá pra cá. E a esquerda, que eu vou botar aqui embaixo, tá pra cá. Aí o fio A atrai B. Não, repele o B. Repele o B, porque tá sentido oposto. Que é isso que o teu coisinha tava falando lá, ó. O fio A pro B, ó, ele tá fazendo B pro outro lado, ó. O A tá indo afastado dele e o B tá indo assim. Então, se eu olhar a seta ali do meio, a roxa e a azul clarinha, a roxa tá se afastando e a azul clarinha tá se afastando. Então, se eles estiverem correntes em sentidos opostos, eu vou ter repulsão dos fios. Que eu te mandei aquela coisa correndo hoje de manhã, mas ele não explicou de onde que sai essa repulsão. Sai daqui, dessa jogada aqui. Repulsão dos fios A e B. Então, se eles têm correntes em sentidos opostos, os fios se repelem. Se os fios estão com correntes no mesmo sentido, eles vão se atrair. Então, o A atrai, ou para ficar igual de cima, né? Atração dos fios A e C. E o B e o C têm sentidos opostos, vão se repelir. Professora, esse negócio do sentido das correntes é meio que o raciocínio oposto do que era corrente elétrica, né? Antes, em 3A. A carga positiva com o negativo se atraía. E o positivo com o positivo se repelia. Não era assim? Continua sendo assim. Porque daí a gente está falando de força elétrica. Aqui na força magnética, eu preciso ver a regra da mão direita. Não, mas eu digo nesse negócio aí das correntes, né? Porque na corrente, quando elas são elas são de sentido igual, elas se atraem. Lá na corrente elétrica era diferente, era o contrário, né? Da carga positiva se atrai com o negativo. Não bota como regra, tá? Nessa condição aqui de fio paralelo, você pode fazer essa analogia, pode, tá tudo bem, pode. Para você lembrar, pode. Mas não é uma regra e ele sai da gente fazer análise do campo magnético. Então, se você estiver numa situação diferente desses fios, tem que fazer análise de novo.
Se os fios forem paralelos e eles tiverem correntes no mesmo sentido, repulsão, contrário do que a gente estava fazendo antes. Se eu colocar os fios numa situação diferente em que eles não são exatamente paralelos, aí eu preciso analisar a questão de novo. Sabe que às vezes eles colocam alguma coisa um pouquinho diferente, né? Mas, por enquanto, com fios paralelos, pode fazer esse teu pensamento sim que vai dar certo. Agora, olhando essa baguncinha que eu fiz aqui, a letra A. Algum ou alguns desses fios experimentam uma força resultante na direção menos x. O FA está negativo em relação ao B. E ao C. Eu tenho aqui... Bom, deixa eu pegar aqui, ó. E o FC? Esse aqui e esse aqui. Professora. Só um pouquinho, já te respondo, eu acho que eu entendi a tua... Esse daqui não, porque não tem fio nenhum pra cá, né? Então esse daqui não precisa. E esse daqui e aqui também não tem nenhum fio pra cá. Diga, qual que é a tua pergunta? Não, era meio que isso. Só que minha dúvida no FB era o seguinte. O FB tá dos dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ele meio que não se anularia ou não? É que a corrente não é igual, né? Ah, sim. Mas de B e C, os dois são I. Mas daí a distância não é igual. Entendi. Qual que é a fórmula no fio? Mi. Nunca lembro. Deixa eu abrir o formulário. Acho que... DLDB. Não, mas tem uma outra formulazinha mais física 3B, formulário, abriu. Não é a indução que eu quero, força magnética, numa partícula, movimento no fio. M0. L. I1 e 2 sobre 2π vezes D. Aí, se a gente fizer o FAB, a gente vai colocar... Bom, o Mi0, o L e o 2π vão ser igual para todo mundo, tá? Isso aqui é constante. Vamos chamar de C. Só para não ter que Essa ficar fórmula repetindo. é a de força dos fios paralelos. Isso. Achar a força dos fios paralelos, tá? Aí eu vou usar... Aí ali eu só chamei de C pra gente não ficar repetindo Mi0, L, 2π, tá? Mas é aquilo ali. Entenderam o que eu fiz? Botei todo esse grupinho aqui e chamei de C. Porque a gente precisa ver o quê? Comparar as correntes e a distância. O A e o B, eu tenho a corrente 2I vezes I e a distância entre eles é D. O FAC vai ter 2I vezes I e a distância é 2D. E aí a gente vai ter... Tebaldo, sai daí.
Para de fazer arte, cara. O A e o B é repulsão. Então, menos, né? Deixa eu ver. Eu tô olhando pro A. Do A pro B, ele vai pro menos X. Então, é menos FAB. E do A pro C, ele atrai. Ele vai em direção ao C. Então, ele é mais FAC. Quem que é maior aqui? Esse carinha aqui que tem uma distância menor, né? Esse é maior. Esse é menor. Ganha, em questão de sentido, o negativo. Menos X. Na direção X. Professora, eu me perdi aqui. Por que você cortou... Primeiro, eu estou olhando aqui o desenho, eu não entendi por que você cortou o FC lá em cima. Porque não tem nenhum fio à direita dele. À direita do fio C não tem mais nada. E nem à esquerda do fio A tem mais nada. Eu fiz a análise, mas não precisava, entendeu? E aí, por que você colocou menos FA mesmo? Menos FAB? É. Porque se eu olhar para o fio A e para o fio B, o A tem tendência a ir para o lado esquerdo do fio B, a fugir dele. Então, o sentido, né, a força vai empurrar ele para longe do B na direção menos X. Que é de repulsão. Sim? Não? Talvez? Sim. Tá, e aí, se eu olhar para o fio A e para o fio C, o roxo e o verde, eles têm de atração. Então, a força vai puxar ele na direção do C, que é na direção... Para o A, é na direção positiva de X. É tendência de movimento, tá? Essa parte, ela é muito importante de diferenciar tendência de movimento de fato. E a gente pode pensar no seguinte, se eu for, sei lá, lá pra cima no meu prédio, aqui eu moro no térreo, né? Mas lá em cima no prédio, aqui onde eu moro, e eu der um passinho pra fora da janela, a minha tendência de movimento é ir em direção ao chão, e a tendência de movimento da terra é ir em direção ao meu pé. A terra não se mexe, mas eu caio. Então, tendência de movimento vai me dar o sentido da força, mas não necessariamente aquele fio vai se mover. Ele pode estar fixo na parede ali. Então, ele tem uma tendência a se movimentar em direção ao C. Por quê? Porque existe uma força puxando ele em direção ao C. E isso, olhando para o fio A, ele se movimentaria, se ele pudesse, na parte positiva do X. Quando eu olho para o fio A e para o fio B, eu tenho uma tendência de repulsão entre eles. Então, o A tem uma tendência a se movimentar para longe do fio B. E isso vai ser uma tendência de movimento em menos X, ou seja, à esquerda do fio B. Então, ele vai se afastar, ele vai para longe, se ele pudesse. Que daí a gente não sabe se esses fios, se eles estão soltos ou se eles estão fixos, né? Então, diferenciem tendência de movimento, que é a força, com movimento real, que é a velocidade, tá? Eu me movimentar é velocidade. Alguma coisa me puxar em alguma direção, que é a tendência de movimento, isso é força. Não significa que eu vou mesmo, né? Eu posso tentar puxar um carro, não significa que eu vou conseguir mover ele.
Se eu puxo um carro, ele teria uma tendência a vir na minha direção. Mas é um carro, né? Que força que eu tenho para puxar ele, para tirar ele do lugar? Eu, no caso, nenhuma, né? Então, é dali que vem o sinal de menos e o de mais. Pra gente ver se ele vai ter uma resultante menos x. Então, a gente já sabe, algum desses fios experimenta uma força resultante na direção menos x? Sim, o fio A já responde que sim. Agora tem que ver se o B e o C também vão dar essa resposta também. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem, que ele já deu um apitinho aqui. 2 minutos. Acho que eu consigo terminar as outras duas. Mas qualquer coisa, dá um grito que eu repito depois. Eu vou fazer essa mesma análise aqui agora para o fio B. O fio B já tá ali, né? Agora eu vou fazer o fio BC, que é o único que tá faltando. Então, para o BC, ó, vai ficar aquela constante, corrente I, e a distância entre os dois é D. Então, para o fio B, vou escrever aqui, ó, fio A, aqui, fio B. Ele vai ter o B em direção ao A, é de repulsão. Então, o B, ele vai ir para longe do A, ele vai ir para mais X, para se afastar do A. Para, preta. Que enjoada, deixa o cachorro quieto. E com o B e o C, ele tem uma tendência de ir para longe do C, longe do verde, ó. Então, se o verde tá à direita dele, ele vai ter uma tendência de se movimentar para a esquerda, para onde o C não tá, que é o sentido negativo, F, B, C, negativo. Aí agora a gente tem que analisar entre o AB e o BC, qual dos dois vai ter o módulo maior? O AB, se vocês olharem em comparação com o BC, ele é o dobro, porque ele tem aquele 2 ali em cima, ó, pintar ali de amarelinho, que o BC não tem. Então, o AB é maior do que o BC. E aí, como é que fica a nossa resultante? Vai ficar com sinal positivo, mais na direção X. Então, ele já não resolve o meu problema ali, já não vai estar na resposta da letra A. Aí, agora vamos fazer a mesma coisa pensando no fio C. Fio C aqui. O fio C em direção ao A, eu vou ter FAC. Entre os dois, o A e o C, existe uma atração. Então, o fio C, ele vai se movimentar para ir para perto do A, para se atrair para o A. O A está à esquerda do C. Então, o C vai se movimentar no menos X. Então, isso daqui é menos FAC. Agora, do fio B para o C, do azul para o verde, a gente tem repulsão. Então, ele vai se movimentar para longe do azul. Como o azul está à esquerda, ele vai se movimentar para a direita, que é o positivo. Então, mais FBC. Aqui a gente descobriu o sinal dos dois. Agora, de novo, qual dos dois tem o módulo maior? O FAC e o FBC, se vocês cuidarem bem direitinho, eles vão ter o mesmo módulo. Porque o FAC tem 2, mas ele tem 2 em cima e embaixo, vai cortar aquele 2 ali. E aí eles vão ficar com valores iguais em módulo, ó. Então, isso daqui, na verdade, vai ser uma resultante nula, não vai ter nada entre eles. Vai dar 0. Então, o único fio que vai ter uma resultante no eixo X negativo é o fio A. Aí, claro, lá na prova, isso que eu falei para vocês, vocês podem colocar matemática assim e escrever, né? Escrever ali embaixo uma palavrinha, ó,
é negativo porque existe uma repulsão ou uma atração, enfim, escreve lá para justificar o sinal, né? E aí pronto, aí tá feita a letra A. Qual fio? Fio A, somente. Melhorou ou piorou? Ou precisa de um tempinho para digerir? Acho que precisa de um tempinho, né? Acho que eu vou deixar esse daí de tarefa para vocês tentarem fazer essa análise sem olhar. Porque daí vão aparecer as dúvidas. É uma questão interessante essa daí. Aí... bom, aí a B é só substituir, né? Já coloquei a fórmula lá embaixo. Ele quer o AC. Ele quer essa da fórmula aqui, ó. E aí eles deu os dados, é só substituir. Eu vou colocar aqui porque tem 6 minutinhos, dá tempo. FAC igual a μ0 vezes L vezes 2I vezes I dividido por 2π vezes D. Dá para cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui? FAC. O μ0 é 4π vezes 10 na menos 7. O L, cuidado que é 5 centímetros, então tem que pôr em metros. 5 vezes 10 na menos 2. O Teobaldo está aprontando de novo, né, Teobaldo? O I, 1,2 vezes 1,2, ou põe ao quadrado, daí vocês decidem o que é melhor aí, para não se confundir. Π vai cortar com o de cima. E o D vale 4 centímetros. Que é bom também que vai cortar ali com o de cima. Corta esse com esse. Π com π. 4 com 4, só multiplicar. FAC. Quanto que é 12 vezes 12? 144, né? Não. 7 de 2 zeros. Às vezes 5 é mais fácil. 20. 2 vírgulas. Tá. 2 casas depois da vírgula. E aí a unidade em newtons, né? Vezes 10 na menos 7 newtons. Porque é força. Força é sempre em newtons. Menos quando ele faz lá em força eletromotriz, que eu já falei pra vocês que é um nome muito ruim, porque não é força, é voltagem. A letra C eu acho que não tem... A letra B eu acho que não tem muito mistério. Acho, se tiver me avisem, tá? Posso estar julgando errado. Mas eu desconfio que não tenha muito mistério. A questão toda é fazer essa análise que eu fiz aqui, ó. Isso aqui eu gostaria que vocês tentassem fazer de novo, tá? Porque eu acho que talvez vai surgir dúvidas aqui ainda. E aí, deixa eu ver. Tá, o 1 é capacitor. 2 foi. 3 foi. Aí faltou a 4. Vou abrir mais um link pra gente fazer a 4, pode ser? Pode. Sim. Então tá. Então vou fechar esse aqui e já mando pra vocês o outro.
Para, pretinha, não faz assim. Mas já vamos lá. Eu já parou de chover, já dá pra ir lá. Tá? Espere para de brigar. Vamos pegar a questão 4. Tô indo. Cadê? Aí. Aqui. Aí, deixa eu ver a 4. Nem sei se eu tinha olhado a 4 direito. A figura mostra uma espira que foi moldada a partir de um fio condutor, dobrado em 3 segmentos circulares. De raio. É 1/4 de espira cada um deles, né? Tá, ele deu o raio da espira de cada uma delas, que é tudo igual. Cada segmento é um quadrante, é 1/4, então. 1/4 de círculo. Com AB no plano AB, no plano XZ, BC, no XY, e AC ou CA, tanto faz, no YZ. Tá, isso dá pra entender. A espira está numa região de campo magnético uniforme, B0 em Z positivo. Então, o campo tá vindo para cá. A partir de certo instante, B0 aumenta a uma taxa constante. Este M é de milli. Então, é 3 vezes 10 na menos 3. 3 vezes 10 na menos 3 Tesla por segundo. Determine a intensidade da força eletromotriz induzida na espira. Justifique. É o Ezinho, né? Cadê meu formulário? Indução eletromagnética, fé induzida. Fio em movimento. Daí tem que fazer um para cada um. Pera aí. Essa taxa é a taxa do fluxo? É. Tá.
Então, isso aqui é o fluxo, a variação de fluxo dele. Que a gente pode escrever assim, porque a fórmula que eu tenho ali, eu tenho que o E é igual à variação do fluxo sobre o tempo. E aí tem aquele sinal de menos, que é uma das leis ali que ele fala, né, que ali é o contrário, mas daí acho que a gente fez no outro exercício também usando o módulo para poder encontrar aqui. Porque ele quer a intensidade da força eletromotriz e a intensidade é o módulo. Aí, esse daqui é a variação do B, não do fluxo. O fluxo é por área. Deixa eu pensar um pouquinho. O fluxo é pela área. É igual a dB sobre dA. Isso. Tá, então, E vai ser igual a dB. Naquele formulário que eu dei pra vocês, tinha essa formulazinha aí? Não, né? Se tinha o quê, prof? A fórmula da força eletromotriz na espira. Que eu tenho no fio, mas eu não tenho na espira. E eu tô tentando entender o que ele fez aqui. Vou procurar aqui. Deixa eu ver. Tá. É que essa daqui tá torta. Fluxo de B é igual a integral de B vezes dA. Cancela um com o outro. Tá. Então vai ficar dB vezes dA dividido por dt. E isso aqui vale aquele 3. Tá, acho que me achei. Ó, a fórmula do fluxo magnético é dada pela integral do campo magnético vezes o dA. E aí tem que fazer isso para cada uma dessas semi-espiras aqui. Só que a área que a gente vai ter vai ser de 1/4 de uma circunferência. Para cada uma delas, tá? Porque cada uma das três está em 1/4 do plano dela. Então, se eu tivesse, por exemplo, vamos pegar o AB, não, pode ser? AB, XY. XY. Y aqui, X aqui. Aí a gente tem isso aqui, que é o B e o C. Então, a gente tem 1/4 só da circunferência, ó. Ele não completa nos outros quadrantes. E aí eu peguei essa aqui para exemplificar, ó, do X e do Y. Para cada uma das três, a gente vai ter 1/4 de área, que a gente vai colocar lá embaixo na fórmula. Quando ele fala da taxa de Tesla por segundo, ele está fazendo um dB dt. Então, ele está derivando o campo magnético
no tempo, tá? 3 vezes 10 na menos 3 Tesla por segundo. A força eletromotriz, ela é dada pela derivada do fluxo, que é esse daqui da integral de cima, no tempo. Se eu colocar a derivada com a integral, some, né? Um cancela o outro. E aí a gente vai ter, em cima, o do fluxo dBdA, que saiu dessa fórmula aqui de cima do fluxo. O dt veio da fórmula da força eletromotriz. Aí eu vou juntar esse dB/dt porque é o que o exercício me deu como dado. Talvez se eu fizer um passo a mais aqui fique mais fácil de enxergar. E igual a integral... Não. Derivada da integral de b dA. Tudo isso daqui d de t. E aí a gente faz em módulo. Daí o que sobra é essa linha de baixo ali, né? E aí isso aqui ele deu no enunciado. Não explicitamente, mas pela unidade a gente descobre. Porque eu tenho Tesla por segundo. Daí a gente vai ter o fluxo, 3 vezes 10 na menos 3, vezes a área, que é 1/4 de π, vezes o raio, que é 2 centímetros. 2 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Isso daí para cada uma das espiras. E aí só tem que cuidar agora a direção delas. Porque mapear o quadrado. Nove vírgula 42 vezes 10 na menos 7 volts. Depois eu vou olhar essa questão com mais calma, tá, gente? Mas basicamente é isso. A gente vai ter que fazer isso para cada quadrante. Sim, sim. Mas eu tô pensando que... Vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Se o meu campo magnético tá no eixo Z, que é o que ele fala aqui, onde que eu tenho o campo magnético atravessando o meu plano? Ou, vou mudar a pergunta. No BC, ali onde eu pintei de amarelinho, eu vou ter flechinhas de campo atravessando aquele plano ali? Vocês conseguem visualizar um monte de flechinhas Z atravessando? Acho que não. Não sei se é o horário, mas não estou vendo as flechinhas atravessando, não. Você tá, Diogo? Eu tô vendo a flechinha me atravessando. Me atravessando é ótimo. Senhor, gente. Tá, deixa eu pensar como é que eu vou fazer vocês enxergar isso. A dica é compra uma flash. Compra uma flash. Não, gente, vocês não têm noção. A dificuldade que eu tinha para enxergar esses negócios era tão grande que o meu professor de matemática no 3º ano, ele imprimiu aqueles prismas, aquelas coisas que a gente aprende de
geometria espacial, ele imprimiu e montou os bloquinhos e botou na minha mesa. Faz agora os exercícios. Aí eu olhava para o objeto na minha frente, daí eu conseguia fazer. É mais ou menos isso, tipo, tá faltando esse objeto em 3D na nossa frente. É como pensar aquelas bacias triangulares. Aquele objeto. Ai, pera que eu botei errado. Vamos ver se eu consigo fazer um aqui. Colorido. X. Opa. Nossa, ficou ridículo. Não, pera. Aqui. Y. Mais para baixo um pouquinho. E Z. Z laranja. Z, 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 Z. Ele começa de trás para frente, né? É. Tá. Aqui. Tá. Se eu pegar o plano XY, X, Y, vocês estão vendo que o Z tá atravessando ele? O Z tá cortando ele, né? É como se o X e o Y fosse a folha de papel. E o Z tá atravessando essa folha de papel. Então, o primeiro plano que a gente tem, ele tá aqui, ó, bem em cima do X e do Y. E eu tenho várias flechinhas em Z, ó, vindo e atravessando, vindo, atravessando, vem e atravessa. Então, o Z, ele atravessa esse plano. Vai passar campo naquela semi-espira ali. Então, até aí tudo bem, a gente fez a conta já, show de bola. O que eu quero tentar mostrar para vocês é o que acontece nos outros dois planos. E aí agora, pensa o seguinte, a gente tá no plano da parede aqui na lateral, tá? Então, eu vou pegar o Y e vou pegar o Z. E aí é assim, ó. Ele tá de lado. Ele tá exatamente em cima do Z. Vai ter alguma seta Z atravessando o plano no perpendicular, com 90 graus, a esse plano azul ali que eu pintei? Vai ter, por exemplo, alguma seta verde do campo magnético atravessando ele? Se o meu campo magnético está só em Z? Porque nesse plano aqui, para a gente ter uma corrente eletromotriz ali, uma força eletromotriz, eu teria que ter um campo atravessando ele assim, ó. E não tem. O campo está atravessando assim. E isso daqui é passar dentro do plano, ó. Ele tá paralelo ao plano, tá em cima do plano. Então, nesse aqui, o E é 0. Porque eu não tenho ele no verde. Ah, por que não tem no verde, prof? Porque lá no enunciado diz que eu só tenho em Z, eu não tenho em X. Se ele tivesse colocado em X, sim, faria a mesma coisa que a gente fez aqui, só que daí no sentido X.
Na direção X, né? Desculpa, não no sentido, na direção. E a mesma coisa vai acontecer quando a gente colocar ele no chão. Agora eu vou apagar ele e vou fazer ele no chão. Ih, fiz muito risquinho ali. Aí ele não apaga mais, porque tinha risquinho demais. Não tem problema, eu faço de preto, ó. Agora eu vou pegar o chão. Daqui pra cá. Então agora eu tô fazendo esse caminho aqui. A única coisa que atravessaria ele é se eu tivesse alguma coisa no azul, ó. Isso atravessaria 90 graus. Mas a gente não tem. A gente tem Z que tá também passando dentro desse plano, ó. Tá no chão. Então, esse aqui também vai ter uma força eletromotriz 0. E a única que a gente vai ter vai ser essa daqui, que vai ser no plano X, Y, que é o A... Não, desculpa, é o BC. É esse que tá pintado de amarelinho, tá? Os outros não, porque eles estão em Z, ó. Eles estão no plano Z. Então, não vai ter atravessando ele. Mas a pergunta, e o que eu tinha falado no início é, tem que olhar isso espira por espira, plano por plano? Sim, tem que olhar plano por plano. Neste exercício aqui, porque a gente só tem ele variando em Z, somente em Z, é que os outros dois vão ser 0. Se o enunciado tivesse colocando que essa taxa aqui ela tivesse componentes em X e em Y também, aí sim, aí a gente teria que fazer isso um por um, tá? Então, ela vai ter esse valor aqui no plano XY. A corrente induzida no circuito circula de A para B ou de B para A? O campo está para cá e está aumentando o campo. Se ele aumenta, a induzida vai ter um sentido de diminuir. Induzida vai diminuir. Então, ela vai ser uma corrente oposta. Oposta à regra. Agora eu já tô na B, tá? Da mão direita. Então, se eu tenho campo no sentido de Z positivo, para cá, ele seria de B para C. Então, ele seria assim. Professora, a induzida vai diminuir porque a fórmula da FEM é aquele menos não sei o que, não sei o que lá, né? Isso, Eu esqueci perfeito, ela é fórmula. oposta. Essa daqui I da regra. Essa daqui I induzida, que é oposta. Então, ele vai ir de B para A. E aí, a justificativa tá aqui. A induzida vai diminuir, vai ser oposta à regra da mão direita. Tá? E você está considerando que ela aumenta e aí a setinha vai para cima ali porque é plano cartesiano mesmo, aumenta para cima no Y, ou por causa da regra da mão da mão direita? direita. O campo tá no sentido positivo de Z, então ele tá vindo na direção do meu nariz, ó, dedão apontando para o meu nariz, e ela faria esse sentido aqui que seria anti-horário. Achei. Mas aonde que você viu que que a corrente está no sentido positivo de Z? Porque ele diz que o campo magnético uniforme B0 em Z. E aí o meu B0 aumenta a uma taxa constante de 3. Ele não fala que o B0 é positivo, né?
A espira está uma região de campo magnético uniforme BZ. Ele não fala que o BZ é... Para chegar a essa conclusão aí que você está falando, tinha que ter aquele negócio lá da outra questão, que é o Zzinho, o X e o Y e a bolinha saindo Não, mas do Z. tem. É porque em vez de fazer a bolinha, ele abriu o Z, ó. Tá aqui, ó. X, Y e Z. Tá vendo? Ó, X, Y e Z. Então tá. Então é isso mesmo. Daí eu fiz o Z pra cá, positivo. Vai dar anti-horário. Como ele tá aumentando, a induzida vai diminuir. Daí você opõe a corrente. Se ele tivesse porque o dedão é o B. Isso. O dedão é o B, ele tá com Z. Isso. Então ele tá saindo, quer dizer, Isso. entrando Não, na saindo, nossa saindo. cara. Saindo da folha. Saindo da folha, isso. E aí os 4 dedos estão virando para cima, tá certo? Isso, perfeito, isso aí. Que aí, no caso, os 4 dedos são a corrente. Isso, perfeito. E aí, como o B tá aumentando, você vai colocar uma oposta, né? Você vai colocar uma corrente para diminuir, que é contrária. Que é Se ele induzida. estivesse diminuindo, você ia colocar uma corrente no mesmo sentido No mesmo para aumentar. Uhum. Isso, é isso aí. Essa é a análise. Isso aí, perfeito. Certinho. Tá. A outra questão que tu tinha me mandado era de qual prova? Que era aquela dos fios... Mas é a mesma de cima, é a mesma dessa daqui, ó. Deixa eu te achar aqui, peraí. Aqui. Ah, tu me perguntou do teu desenho. Sim, o teu desenho tá certo. Tem uma maneira diferente de fazer esse desenho, tá? Mas não tá errado, o teu desenho tá certo. Só tem uma maneira que provavelmente se eles fossem fazer na prova, vão fazer diferente. Onde é que tá o enunciado? Esse WhatsApp, ele aumenta demais as coisas. Enunciado da questão 4 aqui. Tu lembra de que prova que era pra eu colocar aqui? Caramba, deixa eu ver aqui. Mas eu acho que era daquela que eu te mandei agora por último, quando você pediu, manda a prova. A por último é essa daqui que eu abri. Que era que a gente ia fazer hoje, eu acho que é aquela, deixa eu ver. Não, mas aquela lá foi a que eu fiz agora. Essa daqui, ó. Então, não, a prova inteira, essa aí é só uma questão, né? Aquela não é dessa prova? É, porque a 4 dessa prova é essa daqui da Espira. Ah, tá. Então deve ser da prova de 2025, que a gente começou a fazer junto na aula passada e a 4 faltou. A P2, né? A P2 2025. Tô abrindo aqui para ver se é mesmo. Tá. Teobaldo, não faz assim, vai te machucar. Não faz assim, machuca. Machuca. É a prova. Não faz assim, cara. Pode tirar o talvez, é ela mesmo. Ai, meu Deus, criança de apartamento quando tá chovendo 3 dias. Aqui tá assim também, tá braba. E amanhã vai chover mais, acabei de ver na previsão. Nossa, eu peguei uma chuvarada na estrada hoje, uma chuvarada que assim, ó, eu juro pra vocês, eu peguei a BR porque eu sabia o caminho. Porque aquele caminho ali eu acho que eu faço de olho fechado, porque foi praticamente eu voltando pra casa de olho fechado. Porque não dava pra enxergar nada na frente, umas gotas no retrovisor desse tamanho assim. Caiu 2 raios na estrada na minha frente. Que isso? Cruzes? Um dos raios foi a coisa mais horrível, porque ele branqueou o céu e daí, sei lá, deu 2 segundos, deu aquele estrondo. Tipo, ele caiu muito pertinho. O outro foi um pouquinho mais longe, assim, foi mais lá pra frente. Mas o primeiro, meu Deus do céu. E aí,
a pista toda alagada. Aí a sorte que eu tô com pneu novo, né? Porque o carrinho velho... E que eu andava de moto, que moto perde o pneu perde a aderência no asfalto com muita facilidade. Então, a gente acaba aprendendo a não entrar em pânico quando o carro começa a dar as deslizadas, assim, que perde contato com o asfalto. Aí você só vai. Mas tá louco, assim, horrível pra voltar pra casa. Ah, tá, o desenho. Tu fez o teu desenho colocando os fios, né? Tu tipo, meio que inclinou, como se tu tivesse inclinado os fios. Aí tu fez o triângulo equilátero e colocou os fios assim. Isso, né? A gente pode colocar eles usando essa maneira de colocar aqui da corrente, ó. Então, formando um fio equilátero. Ah, agora eu entendi o que tu tá fazendo. Pera aí, só um pouquinho, que a minha blusa não é cama. Depois eu não consigo tirar os pelos, bonito. Vai pra tua cama. Não, depois eu não consigo tirar os pelos, nem pensar. Aí, o sentido da corrente, a gente pode dar uma brincada aqui. É possível distribuir as correntes de forma que os 3 fios se atraiam mutuamente se eles tiverem o mesmo sentido, sim. Então, por exemplo, eu colocar todos eles assim, ou... Ai, pronto. Tirei a brincadeira do bonito, ele tá chorando. Assim. Que também era pra ser equilátero, mas ficou isósceles, né? Tudo bem. Finge que é equilátero. Então, assim eles vão se atrair mutuamente. Atração mútua. Aí, a justificativa do porquê que se eles tiverem os mesmos sentidos, eles vão se atrair mutuamente. É essa resenha que eu fiz aqui em cima com esse daqui, ó. Que você, para cada um dos fios, vocês podem encontrar como que é o campo magnético ali em volta. Depois faz outra regra. Então, você faz a regra da mão direita 2 vezes. A primeira para encontrar o campo magnético, que são esses pontinhos que eu coloquei ali. Que daí, nesse caso aqui, vai dar para fazer porque é o fio que tá ali. Então, ó, a corrente saindo, né, vindo para cá, o campo magnético vai estar no sentido anti-horário. Eu sempre preciso pensar se é horário ou anti-horário. Então, B tá assim. Para cada um dos 3 vai estar assim. B. E B. E aí vai ter que pegar ponto a ponto. Esses 2 fios aqui de cima. Nesse ponto aqui, o B tá para cá. E B tá para cá. E aí faz corrente, campo, força, corrente, campo, força, tá? E aí vocês vão ver que eles vão se atrair. Para esses 2 aqui, pega no ponto, ó, na linha onde tá vindo aqui. Esse daqui o campo tá para cá. Este daqui o campo tá para cá. Então faz regra da mão direita de novo com o campo, acha força entre os 2. Depois o terceiro. Nesse ponto aqui, o campo tá para cá. Neste ponto aqui, o campo tá para cá. Acha a força deles, vê se tá atraindo ou se tá repelindo. E aí faz a justificativa. Mesma coisa vai dar no de baixo, só vai mudar o sentido das setas, né? A direção das setas vão ser iguais, o sentido opostos. Então, como que faz? Primeiro, faz a regra da mão direita. Vamos botar aqui um passo a passo. Regra, mão direita,
para encontrar o B. Segundo, a linha, que é a linha pontilhada preta. Linha pontilhada preta. Os dois fios. Encontra os campos onde o círculo roxo B corta a linha preta. E terceira, regra da mão direita de novo para encontrar o F. Da mão direita para encontrar F. E aí ver se está atraindo ou se está repelindo, tá? Então, se eles tiverem o mesmo sentido, vai se atrair. Agora, B. Existe alguma configuração de corrente que acarrete repulsão simultânea entre eles? Não. Porque a repulsão simultânea, eu teria que ter 3 opções de corrente, de sentido de corrente. Porque eles teriam que ser os 3 diferentes entre si. Mas a gente só tem 2 opções de correntes, ou tá entrando ou tá saindo. Então, eu consigo 2 a 2 fazer se repelir, mas o terceiro vai se atrair com um e repelir com o primeiro. A gente não consegue colocar 3 opções. Para os 3 se repelirem, precisaríamos, acho que tem um acento ali, mas enfim, de 3 opções de sentido para a corrente. De forma que os 3 fios fossem diferentes entre si. Porém, só temos 2 opções. Que é saindo ou entrando. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo colocar um saindo, entrando, saindo. Esses 2 aqui vão se atrair. Esses 2 aqui vão se repelir. Esses 2 aqui vão se repelir. E aí eu posso mudar a ordem disso daí o quanto eu quiser, vai sempre acontecer isso. 2 vão se repelir e 1 vai atrair. Então a gente não consegue. A gente consegue fazer eles se atraírem mutuamente, mas a gente não consegue fazer eles se repelirem mutuamente. E aí o ChatGPT deu uma explicação horrorosa para falar isso aqui, né? Eu li, eu acho, gente, eu juro pra ti, aquilo que tu me mandou eu li não sei quantas vezes. Pra tentar entender o que ele tava explicando. E aí, no meio disso, meu celular tá que ele desliga, ele não carrega. Mandei lá pro conserto, o cara limpou por dentro, fez não sei o que, agora ele não para carregado. E aí, eu resolvi pedir pra ele dar uma explicação um pouquinho mais simples. Mas era isso aqui que ele tava tentando falar pra ti. Entendi. Ô, professora, de novo, eu tô com essa sensação de que é o contrário do que a gente aprendeu nas cargas lá de 3A, né? Pode Isso é porque também é corrente, né? Também teria é que lá é regra.
tá? Lá é uma regra. As cargas opostas vão se atrair, as cargas iguais vão se repelir. Isso é regra. Aqui tu pode associar com aquela regra lá, tá? Porque aqui não é regra. Mas pode associar que não vai dar errado. Que na verdade é o contrário, o raciocínio é o contrário aqui. Pode associar, não vai dar errado. Só cuida se caso não forem paralelos, tá? Ou se, sei lá, se não forem fios longos, retilíneos, enfim. Se a situação mudar, daí faz a análise. Mas, do contrário, pode ser assim. Sossega um pouquinho, cara. Mais alguma dúvida para hoje? Não, prof, da minha parte, não. Semana que vem, vamos fazer 2024? Vamos. AP2, 2024-2? Vou começar de trás para frente. A gente fez 2025-1, 2024-2, pode ser? Por mim, sim. Então tá, então vou escrever aqui pra gente não se perder. Então, tarefa... era pra estar de vermelho. AP2, 2024, 2. Agora a gente bota de vermelhão aqui. Show? Fechou então.